Fala pessoal, tudo bem? Marcelo Adriano aqui do Projeto IAT, uma iniciativa de formação de instrutores de tiro do Brasil. Também aqui do canal Marcelo Adriano Operacional. Sou policial penal federal há bastante tempo, sou instrutor formado pela Academia Nacional de Polícia, instrutor de tiro, fui militar de carreira durante 13 anos da minha vida das Forças Armadas. Eu estou aqui para falar sobre mais um efeito ruim desse decreto aí da revanche, tá? O decreto que regulamentou aí a situação das armas, que é a questão dos carros blindados. É isso mesmo. As pessoas não se atentaram, ou poucas pessoas se atentaram para a situação da blindagens de carro no Brasil. Bem, o decreto por si só, ele já trouxe um efeito negativo em vários aspectos, principalmente nos aspectos econômicos e de segurança. Mas a gente não vai entrar no aspecto de segurança agora. O que eu quero demonstrar é que, mais uma vez, ficou claro que não houve nenhum tipo de estudo, nenhum tipo de preparação. O que se quis foi, à base do revanchismo, lançar imediatamente uma medida qualquer que fosse e que restringisse o nosso acesso às armas e munições. Essa foi a questão e fica claro a cada dia, com cada efeito que esse decreto provoca. Por exemplo, o general das Forças Armadas publicou um DIEX justamente com inúmeros questionamentos relacionados às dúvidas trazidas por esse novo decreto e pela impossibilidade do Exército continuar cumprindo sua missão institucional de controle de armas. Tá? E a missão institucional, mais que isso, legal, porque está decretado, está estabelecido no Estatuto do Desarmamento. Também, pelo parecer da AGU, que foi extremamente confuso, em alguns pontos deixou muito claro que esse recadastramento, por exemplo, que está havendo, é completamente desproporcional. Mas nós temos esse outro efeito, comprovando que, mais uma vez, não houve uma preocupação com o todo. Na realidade, o que se queria é trazer uma resposta muito rápida com relação à situação das armas, que é a situação da blindagem de automóveis no Brasil. Então, nós vivemos num país inseguro, um dos mais inseguros do mundo, tá? E, para tanto, a blindagem é uma possibilidade de segurança para o cidadão, para aquele que quer trazer algum tipo de segurança para sua família. A blindagem é mais uma segurança. Em razão da revogação indiscriminada que esse novo decreto fez, não se atentou para esse ramo de atividade também, que é a atividade econômica. Por quê? O ramo diretamente ligado a armas e munições emprega mais de 3 milhões de pessoas no Brasil, com centenas de milhares de clubes de tiro, de milhares de clubes de tiros no Brasil, ou seja, instituições diretamente ligadas. E indiretamente, que é o meu caso, por exemplo, que sou instrutor de tiro, mas não estou diretamente ligado a uma instituição, a um clube de tiro, e sim ao Projeto IAT, que é uma iniciativa de formação de novos instrutores de tiro. Cara, são dezenas de milhares de pessoas aí, de milhões de pessoas direto ou indiretamente relacionadas ao tiro, sem contar esporte, sem contar caça. Então isso já trouxe um prejuízo muito grande. Mas também agora nós vemos o reflexo disso em outros ramos de atividade, como por exemplo a blindagem de automóveis. Então, antes do decreto do governo anterior, a blindagem de automóveis era controlada pelo Exército. Não vou entrar em detalhes porque não vale a pena aqui fazer essa explicação, tá? O que eu quero passar é o conceito geral. Então, era controlada pelo Exército, ok? Aí veio o decreto revogando de cabo a rabo as principais normativas do decreto anterior. Só que se houvesse um estudo, uma efetiva preocupação com o reflexo jurídico desse novo decreto, se veria que muitas situações, infinitas situações, ficaram literalmente no limbo jurídico. Estando no limbo jurídico, não dá para operar. Porque, infelizmente, também, as nossas Forças Armadas preferem sempre interpretar de forma restritiva, preferindo a paralisação, a inércia, do que continuar a atividade. E assim como, por exemplo, hoje não existe um acervo para o CAC não sabe quantas armas pode ter, porque o quantitativo foi revogado e não foi estabelecido nesse novo decreto, e o CAC é uma classe em separado, também as empresas que blindam veículos ficaram no limbo. Porque, afinal de contas, deixou de ser, primeiro, era uma atividade controlada, deixou de ser uma atividade controlada, e agora essa norma que tinha isentado essas entidades e essa atividade, essas empresas e essa atividade, do controle do Exército foi revogado. E agora o que fazer? E aí, somado a esse limbo, essa falta de preocupação
somado essa pressa desnecessária, esse revanchismo, a inércia das Forças Armadas em efetivamente tomar uma atitude em relação a isso. Eu não estou falando de nenhuma atitude revolucionária, não tem nada disso. Eu estou falando de questionar as instituições, é o primeiro ponto. Depois, agir. Se está no limbo jurídico, tem que agir. Porque, afinal de contas, eu não posso deixar as pessoas desempregadas em uma atividade econômica. Então, juntamente com essa inércia, está gerando esse efeito extremamente negativo para toda a economia, que é a paralisação da blindagem de veículos no Brasil. Você sabia disso? Pois é. Hoje nós temos milhares de empregos ameaçados por conta dessa impossibilidade, sem contar as pessoas que querem ter acesso à blindagem de veículos e que não conseguem, ao menos não em um veículo novo. Então, se você é um empresário, se você é um proprietário de veículo, um pai de família, qualquer pessoa que queira blindar o seu veículo para a sua proteção da sua família, um veículo, uma blindagem nova, melhor dizendo, hoje não consegue. Tá? E quem já tem veículo blindado? E agora? Também ficamos no limbo. Só que entende-se o ato jurídico perfeito, ou seja, a lei não poderá prejudicar o ato jurídico perfeito. E a compra de quem já teve veículo comprado, veículo blindado, considera-se um ato jurídico perfeito, porque a época era legal. Então não há que se falar nisso para quem já tem. Mas hoje nós temos um efeito extremamente negativo na economia, mais um, né? Mais um. O que demonstra que não houve nenhum tipo de preocupação. Por quê? Para se revogar uma norma, deve-se verificar todos os reflexos que ela tem no âmbito jurídico, no nosso ordenamento jurídico, para se verificar, então, soluções para esse tipo de revogação. Então, esse decreto não poderia ser tão pequeno, tão raso, se ele queria revogar os outros. Ele deveria tratar de tudo que é importante. E não tratou. Não tratou. Deixando, então, empresários, pessoas, pais de família, crianças desamparadas nesse aspecto. Então, assim como estamos aí nesse desamparo com relação à arma e munição, nós também estamos nesse desamparo com relação à blindagem de veículos. Eu só fiz esse vídeo para chamar a atenção mais uma vez do absurdo que foi esse decreto e essa revogação. Tá? Mas, Marcelo Adriano, o que nós podemos fazer? Nós temos que continuar seguindo os trâmites da legalidade. Tá, pessoal? E o que é a legalidade? Ora, lutar pelos meios e pelas vias constitucionais e legais que nós temos contra esse decreto. Por exemplo, apoiando os PDLs, os decretos, né? Projetos de decretos legislativos que estão no Senado e na Câmara, no Congresso Nacional, questionando esse novo decreto aí de regulamentação das armas. Então é isso que você pode fazer. Então, como efeito prático, entre em contato com o seu deputado, com o seu senador, peça para ele, diga para ele, eu sou o seu votante, eu quero que você apoie os projetos de decretos legislativos para sustar o decreto do governo federal no que se refere às armas de fogo, por esse motivo. Então, evite ficar em grupo de WhatsApp com bravatas, evite isso. Faça algo de prático para que nós possamos reverter a nossa situação e voltarmos para o nosso direito, porque estamos em um verdadeiro limbo. E isso, aliado à inércia das Forças Armadas, em minha opinião, especificamente do Exército, no que tange a efetivamente regulamentar a nossa atividade, e não é golpe, não é isso, não é aquilo, tá? Regulamentar efetivamente a nossa atividade, como deve ser regulamentada, e agir diante do limbo. Tá? Se eu estou no limbo, porque eu não tenho entendimento mais pró do que contra e menos restritivo. Mas, infelizmente, isso não acontece. Tá? Então, fica aí o recado. Vá atrás do seu deputado, vá atrás do seu senador e diga a ele, apoie os decretos legislativos para sustar esse decreto das armas, porque isso vai ser bom para o Brasil em diversos âmbitos. Por isso, por aquilo. Aí sim nós estaremos fazendo algo de efetivamente válido pelo nosso país. Tá? E no mais, continuamos aqui, certo? Continuamos aqui trazendo informações que são importantes para que todos possam aí lutar pelo nosso direito, tá bom? Detalhe muito importante, se você não é inscrito no canal, vem aqui e inscreva-se, porque nós precisamos muito disso, precisamos muito de difusão. Comenta aqui o que você acha. Tá? Além disso, se você quer se tornar instrutor de tiro, vem para o Projeto EAT, porque a gente está arrebentando aí, com uma das melhores formações do Brasil, pode ter certeza absoluta. Valeu, beijo no coração e até mais.